Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar estudando as medidas de dispersão. Estudamos anteriormente as medidas de tendência central, que são as principais medidas de tendência central, que foram a média aritmética ponderada, a moda e a mediana. Então, hoje nós vamos estudar as medidas de dispersão. Por que estudaremos essas medidas? Porque em determinadas situações, as medidas de tendência centrais não são suficientes para nos mostrar a característica de um determinado grupo e das suas informações. Vamos começar então com um exemplo para relembrar como é que obtemos a moda, a mediana e a média aritmética de um conjunto de dados. Uma pessoa é encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas e recebe a informação de que a média das idades do grupo é 20. Então, como é que eu calcularia a depender do grupo? Vamos ver, por exemplo, o grupo A. O grupo A tem 6 pessoas. Cada uma dessas pessoas tem 20 anos. Então, a média aritmética é a soma dessas idades dividida pela quantidade de pessoas do grupo. Então, a soma das idades é 120. 120 dividido por 6 é igual a 20. A mediana, nós encontramos a mediana ao determinarmos o termo central da sequência dos dados, de modo que essa sequência esteja em ordem crescente. Quando a sequência possui um número ímpar de elementos, então o termo central é a própria mediana. Nesse caso aqui, a nossa sequência possui 6 elementos, que é um número par. Então, para determinar a mediana, eu preciso olhar quais são os termos centrais, no caso 20 e 20. Então, eu vou determinar qual é a média aritmética desses dois valores. A média aritmética de 20 e 20 é o próprio 20. 20 mais 20, 40. 40 dividido por 2 é 20. A moda é o valor que mais se repete, ou seja, aquele que possui maior frequência absoluta. Então, aqui no caso, nós só temos um valor, que é 20. Então, a moda com certeza vai ser 20 anos. Agora, vamos dar uma olhada em outro grupo. Esse grupo B possui idades variadas, mas vocês podem observar que os valores ainda assim são relativamente próximos. A média aritmética vai ser a soma das idades, que também é 120, dividido por 6, que é 20. Então, a média aritmética é 20. Só que a mediana aqui, se nós formos ordenar em ordem crescente, vamos ver que os termos centrais serão 19 e 20. 19 mais 20 dividido por 2 é igual a 19,5. Então, essa vai ser a mediana. A moda é aquele valorzinho da sequência que mais se repete. Se nós olharmos aqui, o valor que mais se repete é 18 anos. Então, esse vai ser a moda da sequência. Agora, vamos olhar o grupo C. O grupo C é muito variado. Aqui no grupo A tínhamos pessoas com a mesma idade. No grupo B tínhamos pessoas com idades próximas. Já no grupo C, temos pessoas com idades muito distantes. 1 ano, 4 anos, 7, 39 e 62. Ainda assim, a média aritmética é 20. E a mediana vai ser 7 e a moda 7. Então, aqui nós vemos que temos uma discrepância nas informações. A média aritmética não caracteriza o grupo que está sendo estudado, muito menos a mediana ou a moda. Então, por conta disso, nós vamos agora estudar as medidas de dispersão, que vão nos mostrar o quanto essas medidas se dispersou daquele valor, daquela característica daquele grupo. Primeiro, nós vamos aprender sobre a variância. Na verdade, antes de falarmos sobre a variância, vamos observar, então, o desvio de cada dado de informações que pode ser observado, usando como exemplo esse probleminha anterior, na verdade, essa situação anterior, tá? Então, vamos observar primeiro os desvios, tá? O desvio é calculado pela diferença entre cada dado e a média do conjunto. Bom, a média, nós já calculamos, a média aritmética é igual a 20. Então, nós vamos olhar agora Bom, então agora nós vamos estudar as medidas de dispersão, começando com a observação sobre o que é desvio. Desvio de cada informação, de cada elemento, de cada dado, de acordo com a média do conjunto. Vamos usar como exemplo agora um outro grupo de 3 pessoas, tá? A primeira pessoa tem 5 anos, a segunda tem 15 e a terceira tem 40. A média aritmética desse grupo é igual a 20 anos. Então, o desvio do valor de 5 anos, que é o primeiro dado,
vai ser de 5 menos 20. Eu quero saber quanto que o dado se desviou da média, tá bom? Quero saber qual é a diferença sempre do dado com relação à média. Então, meu primeiro valor sempre vai ser o dado, o valor real, menos a média aritmética. Então, 5 menos 20 é menos 15. Valor real, qual é o segundo elemento dessa sequência? Qual é o segundo dado? 15. 15 menos 20 é igual a menos 5, ou seja, o desvio da média com relação a este dado é de menos 5. E com relação ao terceiro dado, 40. Então, 40 menos 20 é igual a 20, ou seja, o desvio da média aritmética com relação ao terceiro dado é de 20 anos. Então, agora sim, nós vamos definir a variância. A variância de um conjunto de dados vai ser a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, vamos por etapas. Primeiro, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, primeiramente, eu vou precisar saber calcular os desvios. Depois, elevar esses desvios ao quadrado. E, por fim, calcular qual é a média aritmética desses quadrados que eu acabei de determinar de acordo com os desvios. Vamos observar, então, agora sim, o primeiro exemplo que nós vimos sobre aqueles 3 grupos e determinar as variâncias de cada um desses 3 grupos, tá? No grupo A, então, eu tinha todos os dados iguais a 20, a média aritmética é 20. Então, vamos determinar qual é o desvio. Como vocês podem observar, cada dado determina o mesmo valor da média aritmética. Então, nesse caso, para todas as informações, para todos os dados, os desvios sempre vai ser igual a zero, porque eu vou ter sempre o valor real do primeiro dado, menos 20 é zero. O valor real disso que é o segundo dado, menos 20 igual a zero. Então, todos os desvios são iguais a zero, tá? Quando isso acontece, nós vamos ter que a variância é igual a zero, porque a verdade é que não se variou em nada a média aritmética dentro desse grupo que está sendo estudado, e dessa maneira nós dizemos que não houve dispersão. Se não houve dispersão, então a variância é igual a zero. Agora vamos observar o segundo grupo, que é o grupo B. Nesse caso aqui, média aritmética também é igual a 20. Vamos calcular cada um dos desvios, sempre olhando o dado menos a média aritmética. Primeiro dado, 22. 22 menos 20 é 2. Segundo dado, 23. 23 menos 20, 3. Terceiro dado, 18. 18 menos 20, menos 2. Quarto dado, 19. 19 menos 20 é igual a menos 1. E assim por diante. Agora, a variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, quadrados dos desvios e média aritmética. Então, para eu tirar a média aritmética, eu tenho que somar todos esses. Se eu estivesse calculando a média aritmética dos desvios, eu teria que somar esses desvios e dividir pela quantidade de desvios. Só que eu quero calcular a média dos quadrados. Então, eu quero somar esses quadrados, esses números elevados ao quadrado. Então, ficará 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, dividido por 6, que é a quantidade de desvios. A quantidade de desvios é a mesma quantidade de dados que foram informados nesse grupo, tá? Dessa variável. Bom, então, vocês com certeza vão prestar atenção que a nossa variância sempre vai ser positiva, porque nós estamos elevando todos os desvios ao quadrado, certo? Então, quando levarmos todos os desvios ao quadrado, ele sendo positivo ou negativo, teremos um resultado sempre positivo. Bom, então, ao somarmos todos os quadrados dos desvios e dividirmos pela quantidade de dados, nesse caso, a variância é igual a aproximadamente 3,6. Aproximadamente. Agora, observando o grupo C. Então, vamos fazer só uma observação. Primeiro, obviamente, média aritmética representa o mesmo valor de cada um dos dados do grupo, então a variância é igual a zero, não tivemos nenhuma dispersão, não tivemos nenhum desvio. Já no segundo grupo, nós tivemos um pequeno desvio de aproximadamente 3,6. Agora, se calcularmos os desvios de cada um dos grupos, de cada um dos dados do grupo C, vamos obter os desvios menos 14, 42, 19, menos 16, menos 12 e menos 19. Bom,
Nesse caso aqui, a gente já vai poder observar que os valores dos desvios são muito maiores do que aquilo que nós podemos observar no grupo anterior. Bom, vamos determinar então a variância. Pegaremos cada quadrado desses desvios, somaremos e dividiremos por 6, que é a quantidade de desvios, tá? Bom, então a soma é igual a 3.082, dividindo por 6, obteremos resultado aproximado de 513,6. Então, muito discrepante se compararmos com o grupo B. Teve uma variância bem menor. Poderíamos até parar por aí para observar que esse grupo ele tem uma característica muito... que os seus dados são apresentados de forma muito diferente, com unidades muito distantes umas das outras. Mas a variância está nos determinando a média dos desvios ao quadrado. Então, para nos aproximarmos de fato agora da média aritmética e da característica do grupo, nós vamos calcular a raiz quadrada de cada uma dessas variâncias. E essa raiz quadrada nós chamaremos de desvio padrão. Bom, esse desvio padrão vai nos permitir interpretar melhor os dados, porque a variância está utilizando todos os desvios ao quadrado. E quando a gente retirar, então, essa raiz quadrada vai nos dar um valor mais aproximado de como é que funcionou a dispersão daquele grupo. Então, no grupo A, a variância era igual a 0. Então, o seu desvio padrão é igual a 0, logo não se dispersou em nada, né? Já o grupo B apresentou uma variância igual a aproximadamente 3,6. A raiz quadrada aproximada de 3,6 é 1,9, ou seja, nós dizemos que a dispersão é de aproximadamente 1,9 ao ano, tá? É uma pequena dispersão, 1,9 ano, é uma pequena dispersão. Já no caso do grupo C, o desvio padrão foi de aproximadamente 22,6, tá? É uma dispersão grande, é uma comparação que a gente está fazendo entre os valores que são apresentados dentro daquele grupo, tá? Então, a gente pode observar mesmo que no grupo B, vamos lembrar aqui o grupo B tinha idades aproximadas, então, claro que o desvio padrão vai ser um valor mais baixo. E se a gente observar, o desvio padrão aqui deu de 1,9 ano. Realmente, se formos comparar com a medida de tendência central, no caso a média aritmética tenta nos fornecer um valor que é mediano, um valor que está próximo de todos eles. Só que quando vamos para o grupo C, esse valor 20 não é um valor que está próximo de todos os dados que obtivemos desse grupo. Então, agora, a medida de dispersão só vai nos dizer quanto se dispersou um dado do outro dentro desse grupo que está sendo estudado. Então, é de aproximadamente no grupo C 22,6 anos, que é uma grande dispersão. Se a gente for comparar, então, um dado com o outro. Vamos observar agora como é que a gente pode fazer essa comparação utilizando histogramas. Para a gente observar, primeiramente precisamos prestar bastante atenção no que o histograma nos apresenta, qual a comparação de dados, qual é a maneira que ele apresenta os dados para a gente. Então, vamos lembrar o seguinte, no histograma, cada uma dessas barras estão nos dando informações sobre intervalos. O primeiro intervalo de informações está entre 153 e 159, de modo que o valor 153 está incluso nesse intervalo e o valor 159 não está. Então, aqui, esse histograma é sobre medida de comprimento da altura dos alunos de uma turma. Então, temos aqui o valor 2, que é o número de alunos. 2 alunos medem entre 153 centímetros e 159, sendo que o 159 não está incluído no primeiro intervalo. Temos 5 alunos que possuem de 159 até 165 centímetros. Lembrando que quando eu falo até, esse 165 não está incluído no segundo intervalo. Já no terceiro intervalo, temos 8 alunos que possuem de 165 até 171 centímetros. No quarto intervalo, 6 alunos que possuem de 171 a 177 centímetros. E, por último, temos alunos que possuem de 177 a 183 centímetros.
Então, vamos observar agora essas informações. Bom, então vamos analisar cada um dos intervalos que nós vimos anteriormente no histograma. Vamos pegar o ponto médio, ou seja, a média de cada um desses intervalos. A média já está determinada aqui. Primeiro intervalo 156, segundo 162. E vemos que a frequência absoluta de 2 nos mostra que 2 alunos possuem de 153 até 159 centímetros. Então, se formos calcular a média ponderada desse grupo de dados, teremos 2, que é o peso, porque eu tenho duas pessoas que medem, em média, 156 centímetros. Tenho 5 pessoas que medem, em média, 162 centímetros. 8 pessoas que medem, em média, 168 centímetros. 6 que medem, em média, 174 centímetros. E 4 que medem, em média, 180 centímetros. Essas frequências absolutas são os pesos que nós vamos utilizar para determinar a média aritmética ponderada, a média ponderada, tá bom? Bom, lembrando que o nosso denominador será a soma dos pesos. No caso de média ponderada, o denominador é representado pela soma dos pesos. Então, peso 2, peso 5, peso 8, peso 6 e peso 4. A soma é igual a 25. Bom, a média ponderada desse conjunto de dados é 169,2. Determinamos, então, a média. Agora, vamos calcular os desvios. Lembrando que estamos trabalhando com histogramas. Um histograma, cada uma das barras, ela nos dá informações de um intervalo de dados. Como não conseguimos trabalhar com o intervalo, até porque um intervalo possui infinitos números, nós vamos, então, trabalhar com a média aritmética desse intervalo. Então, vamos utilizar essa média para calcular os desvios, tá? Então, qual é o valor real da primeira informação? Primeiro valor real, 156. 156 menos a média aritmética, menos 13,2. Segundo dado real, 162, menos a média aritmética, 169,2. E assim por diante. Bom, nesse caso, não podemos nos esquecer de que a variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Só que estamos trabalhando com médias aritméticas ponderadas. Estamos trabalhando com pesos. Então, no nosso cálculo de variância, o peso também precisa ser levado em consideração. Tá certo? Bom, então o primeiro desvio era de menos 13,2. Quando eu for calcular a variância, eu vou elevar ao quadrado esse desvio e vou multiplicar pelo peso dele. Por que eu vou multiplicar pelo peso dele? É só porque é uma regra? Não. É porque essa frequência 2 nos mostra que duas pessoas tinham em média 156 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar esse quadrado duas vezes? Não, vamos multiplicar por 2. Eu poderia somar até alcançar esses 25 valores que foram dados nessas frequências. Mas, por que fazer isso se nós podemos muito bem utilizar a multiplicação e atribuir esses pesos? Não vamos nos esquecer que a multiplicação é apenas a soma representada de uma outra forma, né? Então, quando eu estou multiplicando por 2, eu estou dizendo que eu estou somando esse valor duas vezes. Então, o segundo dado tem peso 5. Então, vou multiplicar esse quadrado por 5. O terceiro dado tem peso 8. Então, vou multiplicar o quadrado do desvio por 8. E assim por diante. Continuo dividindo por 25, que é a soma dos pesos. E a variância vai ser igual a 48,96. A variância ainda não é suficiente para nos determinar quanto se dispersou cada dado informado nesse grupo, nesse conjunto de informações. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 48,96, que dá aproximadamente, dá exatamente 6,99. O que significa que o desvio padrão é de 6,99 centímetros. Eu estou falando desvio padrão, então eu estou comparando os dados que foram informados nesse conjunto.
Certo, gente? Então, só vamos lembrar aqui que anteriormente nós estávamos usando um conjunto de informações que não havia necessidade de utilizarmos a média aritmética ponderada. Então, utilizamos a média aritmética. Por conta disso, sua variância foi dada apenas pelos quadrados dos desvios, pela média aritmética dos quadrados dos desvios, tá? Como precisamos fazer essa observação quando estamos trabalhando com histograma, estamos sempre utilizando pesos, né? Temos uma repetição de informações. Então, não podemos nos esquecer que a média aritmética será ponderada e que a variância também precisa levar em consideração a média ponderada, certo? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê então até a próxima.